José Manuel Fernandes, muito bom dia. O apagão que foi no final de Abril, aliás, o apagão foi no final de Abril e nós continuamos aqui um pouco às escuras. O que é que se passa? Bem, em Portugal não há ainda relatórios, eu creio que vamos estar à espera, sobretudo, do que vier da União Europeia, porque é uma... Enfim, talvez lá para setembro, teremos conclusões. Porque, efetivamente, confiar apenas naquilo que veio de Espanha é curto. É curto porque aquilo é contraditório, basicamente. O que aconteceu é difícil, o diagnóstico não é simples, foi de facto um apagão com grandes dimensões, mas é importante saber tirar lições. É importante saber tirar lições porque o que está em causa são várias coisas. Primeiro, lições sobre o que já se sabe. Não é apenas sobre o já que sabe, é sobre aquilo que vamos precisar de fazer. Porque parece-me, há várias questões aqui que se percebeu sobre as quais existem discussões e fragilidades. Portanto, uma das questões mais importantes e que está em Espanha, discute-se qual é o grau de responsabilidade, é saber até que ponto as redes que temos são as redes de que necessitamos. Isso é um aspecto muito relevante, porque nós hoje em dia temos um padrão de produção de eletricidade que é muito diferente do que era há meia dúzia de anos atrás. Nós há meia dúzia de anos atrás tínhamos, eu vou exagerar um bocadinho, meia dúzia de centrais produtoras, grandes centrais produtoras, e portanto a eletricidade tem uma característica diferente da água ou da gasolina, que é não se armazena, quer dizer, não se armazena como tal, exceto em condições especiais. Tem que se pagar muito, não é? É muito caro. Pronto. E, portanto, aquilo que se produz tem que se consumir. Portanto, não podemos ter depósitos facilmente. Há coisas equivalentes a depósitos, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, desse ponto de vista, é necessário haver constantemente um equilíbrio entre a procura e a oferta. E a procura não é igual todo o dia. Portanto, não é só por nós ligarmos ou desligarmos a luz em nossa casa, ou a máquina de lavar, ou o aquecedor, são as fábricas, o consumo pesado, o consumo das fábricas que varia, e é hoje uma coisa que cada vez está mais presente. Nós temos cada vez mais veículos elétricos que também são consumidores pesados, digamos assim, de energia, apesar de ser um consumo descentralizado. E, portanto, ao mesmo tempo que isto sucede do lado do consumo, do lado da oferta, em vez de termos meia dúzia é uma forma de expressão, de grandes produtores, temos uma produção muito mais descentralizada, porque entraram no sistema as energias renováveis, e essas energias renováveis entraram através não só de algumas centrais grandes, por exemplo, uma das centrais que poderá ou não se sabe, não se percebeu ainda, ter havido flutuações ou problemas neste apagão, é uma central solar que fica não muito longe de Badajoz, um pouco a sul de Badajoz, central de Balboa, que tem uma capacidade de produção muito grande, enfim, muito grande mesmo, na altura seria a maior da Europa, portanto estamos a falar de meio megawatt, é imenso. As pessoas não têm ideia do que é que isto é, mas é imenso. E isto são as grandes. Nas centrais eólicas não haverá a mesma capacidade em termos de concentração, mas no limite temos outra coisa que é, nós também podemos ter produção em nossa casa. Os microprodutores, não é? Os microprodutores. Podemos ter produção em nossa casa, pode ser uma produção ou eólica, é mais raro, ou solar. Pode ser uma produção isolada da rede ou ligada à rede, podemos ter essa produção a vender à rede ou não vender à rede, muita coisa. E sabemos que no futuro isto também pode evoluir, porque vou dar só apenas um exemplo de algo que às vezes se discute e por isso é muito importante nós percebermos. Nós hoje em dia precisamos de poder armazenar a energia que é produzida, sobretudo a renovável, que nós não controlamos. Quer dizer, uma central, as centrais clássicas, algumas não se podem ligar e desligar, mas no limite podem, mas nós podemos controlar
produção. O sol não controlamos. Portanto, se houver muito sol, ou inclusive se de repente passar uma nuvem à frente dos painéis, aquilo há flutuações. Portanto, não é permanente. As rajadas de vento não são sempre iguais. Portanto, tudo isto implica algumas variações. E, portanto, nós precisamos o sistema é altamente instável, é isso? Não é instável, é variável, que é uma coisa diferente, é variável. E, portanto, é muito difícil perceber isso. Portanto, temos aqui vários problemas para os quais precisamos perceber onde é que pode ter estado a razão do apagão ou as razões para mitigar ou solucionar. E onde é que podemos ter? Podemos ter, por um lado, nas capacidades da rede. O que é que eu quero dizer com isto? A rede tem que ser gerida, não é? Isso sempre foi assim. Havia alturas em que, por exemplo, quando de repente entrava em produção, estou a falar no tempo clássico, quando de repente andava em produção uma fábrica grande, era preciso ligar uma barragem. As barragens têm água acumulada, portanto ligava-se. A água descia por ali abaixo, turbinava, como nós dizemos, produzia energia e, portanto, equilibrava-se a rede. Agora não posso ligar ou desligar os painéis solares ou as eólicas. Pronto, portanto, é preciso gerir isto de uma forma diferente. Desse ponto de vista, a rede tem que ser, é mais fina, tem muito mais pontos de ligação e tem que ser gerida de forma muito mais inteligente e instantaneamente, porque é instantâneo, não é? Há aqui, quando se diz que de repente em poucos segundos desapareceram não sei quantos megawatts da produção, é porque alguma coisa aconteceu e as reações têm que ser muito rápidas, como é em nossa casa, não é? Se nós de repente provocamos um curto-circuito, o disjuntor dispara logo, não está à espera de ver se aquilo arde, não é? Em princípio. Em princípio. Portanto, é o que está previsto. Às vezes não corre bem. Bem, portanto, tudo isto exige uma capacidade de gestão da rede que, no limite, quer dizer, que hoje nós já temos consciência que já não é possível fazer por humanos, não é? Eu penso que aqui até num dos programas que fizemos, a propósito de alguns acidentes que houve, designadamente em centrais nucleares, muitas vezes os erros acontecem quando há humanos a intervir. Até havia aquela imagem de que numa central nuclear é preciso ter um controlador sempre presente e um cão. E o cão está lá para não deixar o controlador mexer nos botões. Portanto, é uma forma de expressão, não é? Mas que dá a ideia do limite da nossa capacidade de reagir com a complexidade de um sistema deste género. Esta é uma questão, o que levanta a questão de saber se na nossa rede portuguesa e na rede espanhola e nas redes europeias estão a ser feitos os investimentos necessários. Há um que a gente sabe que não foi feito e que fez falta desta vez, que é a ligação à França. Essa ligação devia ter sido maior, porque uma ligação maior talvez, não sabemos, pudesse ter amortecido as flutuações que houve na rede espanhola. Depois temos outro problema, que é um tema de grande discussão, que é saber até que ponto é que nós conseguimos gerir e quais são esses limites, o facto de termos na rede as tais energias renováveis que não produzem sempre. Portanto, o vento produz sobretudo à noite, o solar só pode produzir de dia, portanto são energias intermitentes e temos que saber como é que podemos gerir isso. Com a complexidade adicional de que as flutuações que há na rede, a produção mais clássica, sobretudo a produção térmica, não é? As turbinas das centrais térmicas e as turbinas das barragens, tinham uma inércia que às vezes não, por regra, amorteciam as flutuações. O solar e a eólica não têm essa capacidade, pelo menos no mesmo nível, e da forma como estão montadas. Isto poderá ser diferente, por exemplo, no caso do solar, pelo menos, se acoplados às centrais houver baterias. As baterias hoje ainda são muito caras. O preço está a descer muito rapidamente, mas ainda são muito caras e, portanto, o investimento para ter isso é também um investimento muito elevado. Tudo isto sucede, e agora ainda uma complicação adicional, num mercado que, da forma como funciona, tem preços decididos praticamente instantaneamente. Nós sabemos que, por exemplo,
No nosso caso concreto, naquele dia, nós estávamos, como havia excesso de produção solar em Espanha, portanto havia muito sol, estava a haver muito sol, era um dia de muito sol, os espanhóis precisavam de escoar o seu excesso de energia, portanto estavam-nos a pagar para nós recebermos a energia dele. Portanto, nós não só não estávamos a pagar a eletricidade, como estávamos a ser pagos para consumir. É bom, não é? Portanto, se pudesse Pronto. E há aqui toda uma questão também de regulação, que é saber como é que estes preços se formam e como é que eventualmente os transmites ou não transmites para os consumidores, havendo uma tendência futura para os próprios contadores nas nossas casas serem inteligentes e, portanto, em alguns casos, ligarem ou desligarem conforme o preço instantâneo da eletricidade e, portanto, o nosso preço ser flutuante, aquilo que... Há já contratos, há já pessoas, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que tem um contrato desses, tem uma aplicação no telemóvel, ele liga a máquina de lavar à distância, conforme a hora que a eletricidade é mais baixa ou mais alta, porque vai vendo qual é o preço naquele momento. A maior parte de nós não é assim que funciona. Quando muito há o guia horário e coisas assim do género. Portanto, há muito, mas isto já funciona no mercado português, não estou a dizer nada do outro modo. Através das redes inteligentes. Não é? As redes inteligentes. Ora bem, portanto, temos aqui uma enorme... E temos que perceber onde é que foram os problemas. E em Espanha, neste momento, o que temos é 3 teses. Ou se quiseres, no limite, temos 3... Enfim, de forma geral, tivemos 3 relatórios com 3 teses diferentes. Um relatório do governo, que é um bocado salomónico. Diz que há uma parte que é culpa das redes, portanto, a rede funcionou com pouco planeamento, eventualmente com algumas operações erradas, e o pouco planeamento aqui tem a ver com o facto de, nesse dia, haver uma central de... Portanto, ao mesmo tempo tens digamos, a produção renovável, há a produção clássica que não deve ser tirada totalmente do sistema, precisamente para poder amortecer as flutuações. Ora, era suposto haver 12 centrais dessas ligadas em Espanha, uma estava desligada. E essa que estava desligada era no sul do país, na Andaluzia, porventura na zona onde parece que os problemas começaram. Portanto, há aqui algo que se tem que perceber melhor para saber até que ponto foi isso ou não foi isso, que terá ajudado ao problema. E depois, ao mesmo tempo, disse, mas atenção, os produtores... Portanto, as elétricas, e em Espanha, basicamente 3 grandes elétricas, a Iberdrola, a Endesa e a EDP, e a EDP, não, eles também desligaram da rede as suas centrais, muito depressa, e fizeram cair isto tudo. Pronto. Esta é basicamente a tese da rede. A rede diz que é tudo bem, a rede é uma empresa que em Espanha, ao contrário do que sucede em Portugal, continua a ter, digamos, não é totalmente pública, mas quem nomeia a presidente, naquele caso era uma presidente, é o governo, e era uma ex-ministra de Sánchez. Portanto, em Espanha é tudo muito partidarizado, e está tudo muito extremado politicamente, é preciso ter isto bem presente. Portanto, disse, não, nós fizemos tudo bem, eles é que desligaram aquilo. Agora, eles podem ter desligado apenas automaticamente, porque quando há uma flutuação de tensão muito grande, se não se desligar, se não soltar o disjuntor, digamos assim, para usar uma expressão que as pessoas usam, eu espero não estar a dizer grandes asneiras, que isto tecnicamente não é muito fácil, mas temos aqui quem nos possa corrigir, se for o caso disso. Ora bem, o que acontece é aquilo que às vezes também acontece em nossa casa, quando há uma grande flutuação de tensão, podemos ficar sem televisor, ou sem computador, ou sem outros equipamentos, não é? Portanto, foi isso que aconteceu, não foi? Bem, o relatório feito pelas elétricas tem pelo menos uma coisa que é diferente dos outros relatórios espanhóis, é que nele colabora a Universidade do Porto, o INESCTEC, que é um centro de investigação da Universidade do Porto. Portanto, temos ali, quer dizer, não é só espanhóis a discutirem entre espanhóis, uma entidade mas também há aqui IDP pelo meio, portanto também há partes interessadas. Portanto, atenção a isto tudo. E depois estamos à espera do que é que nos diz o relatório europeu, que provavelmente vai ter mais, porventura, mais equilíbrio e perceber isto tudo melhor. Isto é muito importante, como voltando ao princípio, porque eu preciso saber o que é que tenho que fazer nas redes. Por exemplo, esta semana a nossa entidade reguladora aprovou o plano de investimentos da REN. É um plano grande, digamos assim, à primeira vista. Estamos a falar de 1,7 mil milhões de euros em 10 anos, até 2034,
É suficiente? Não é suficiente? É preciso mais? Não é preciso mais? O que é preciso fazer também do lado espanhol, já que nós estamos completamente interligados? Há aqui muitas questões e há a percepção, que eu diria global, um pouco por todo lado, de que as redes não estão à altura. Portanto, falamos de redes europeias, bem, isto nos Estados Unidos está sempre a ir abaixo, não é? Portanto, lá também há muitos problemas lá, mas lá a forma de funcionar é diferente. Aquilo também não é um país único, né? Há várias ilhas, digamos assim, vários grupos. Mas há relatórios sobre isso, muito frequentes, e o investimento é grande. Problema, ou se quisermos, tudo isto custa dinheiro. E ao custar dinheiro é preciso passar esse dinheiro para o consumidor. E aqui entram também os nossos reguladores, porque se a REN disser assim, bem, eu, em vez de 1.700 milhões de euros, preciso gastar 3 mil milhões, para isso preciso que vocês, o regulador determina o preço da eletricidade, vocês me autorizem a cobrar mais aos clientes. Pronto. Portanto, tudo isto é complicado e por isso não pode ficar à espera que... Quer dizer, acho que tem que ser discutido publicamente. Eu não tenho a certeza que isto que a Assembleia decidiu seja a melhor solução possível. Tenho a certeza que um inquérito parlamentar não fazia sentido nenhum. Mas pode ser que esta discussão no Parlamento, se não for apenas para saber se o Primeiro-Ministro falou cedo ou tarde, coisas desse género, que às vezes os políticos gostam muito de discutir, mas se procurar debater um pouco isto, permita ter algum esclarecimento. Até porque em Espanha também se discute outra coisa, e vou acabar por aqui, que é saber, primeiro, há uma discussão, e isto também está muito politizado, não é só porque em Espanha está tudo hiperpolitizado. Está muito politizado porque há a decisão de desligar as centrais nucleares, e isso é controverso, porque as centrais nucleares não produzem CO2, portanto não é indispensável para a descarbonização, portanto é uma coisa mais de ideologia, chamemos-lhe assim. No caso já temos as centrais, construir de novo é uma história diferente. Podemos depois discutir se economicamente faz sentido ou não continuá-las a mantê-las, mas no fundo isso seria uma decisão dos operadores, quem é dono das centrais, que são estas elétricas. E depois temos ainda outro debate que, enfim, há a suspeita, levantada por um jornal inglês, pelo Telegraph, que naquele dia estaria a decorrer uma espécie de experiência para tentar levar ao limite a produção renovável. E que a experiência correu mal. Portanto, foi exagerado. Pronto. Sobre isto houve desmentidos cabais da parte das entidades, mas eu gostaria de ter a certeza absoluta, porque em Espanha nunca tenho a certeza absoluta face ao estado da discussão política em Espanha.